Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, para mais uma aula aí de Química. Vocês não sabem a saudade imensa que eu sinto de cada um de vocês. Gostaria muito de estar agora na sala de aula, de pé, escutando vocês, né? A gente conversando sobre assuntos relevantes aí à Química. Mas nesse tempo de reclusão, nós temos aí a nossa aula online para nos aproximar, né? Então, positividade é a palavra dessa aula aí. Fica a dica aí para quem entendeu. Mas vamos lá, pessoal. Nós temos ali, né, agora o assunto teoria atômico-molecular. Do que se trata a teoria atômica molecular? A teoria atômica molecular, ela vai retratar, né, os conceitos de medição de massa, né, até a teoria da formação da molécula ali em questão. Obviamente que para isso, para a gente iniciar a teoria atômico-molecular, nós precisamos ter o quê? Uma referência, né? Uma referência de massa. Você já se perguntou o porquê ou qual é a referência utilizada para medição de massa no nosso cotidiano? Vamos dar um exemplo qualquer. Vamos dar um exemplo da massa de uma certa pessoa. Essa certa pessoa, como só estou eu aqui, eu vou me colocar na berlinda. O professor está hoje com uma massa aproximada de 110 quilos. Né? 110 quilos. O que viria a ser? O que significa essa massa de 110 quilos? Significa que o professor pesa, né, mais 110 vezes a sua referência, que é 1 quilo. Eita, professor. Eu vou falar aqui, toma cuidado, hein? O professor falou que o professor pesa sabendo do conceito que nós temos ali, né? Muitos vão falar, pô, professor, você está falando peso, mas peso é dado em que? Em Newton. Tá, beleza, eu estou falando a massa, tá? Qual que é a massa que nós temos ali? O professor tem uma massa, então, de 110 quilos. Então, ele tem uma massa de 110 vezes a massa que vai ser a sua referência. Você já se perguntou alguma vez da onde veio essa massa? Da onde surgiu 1 quilo? Creio que não. Alguns talvez sim, mas a maioria não. Então, a sua referência, né, atual que nós temos, né, a referência de massa que é contabilizada hoje é uma das unidades no qual ela é medida por uma referência que seria a massa de um determinado objeto. Então, só para você ter uma ideia, é uma substância, né, no qual eu tenho ali 90% de platina e 10% de irídio, né, e a gente tem em torno de 40 réplicas que foram espalhadas por diversos países, né, no qual a gente tem uma referência para ser utilizada. Várias referências foram utilizadas anteriormente, mas não é o intuito da aula para a gente trabalhar aí, né? E tem um probleminha que é essa massa que nos últimos 100 anos houve uma perda de 50 microgramas, né, que os cientistas ainda não conseguem identificar o porquê dessa diferença aí em questão. Tem algumas teorias, né, mas também não é o intuito da aula. Então, qual que é a ideia central para a gente começar, né, a nossa aula? É que nós precisamos de uma referência, tá? Diversas proposições foram feitas, né, e a primeira e a última que nós utilizamos como referência e é que é vigente até hoje é o carbono, né? Então vamos começar a nossa aulinha aqui. Nós temos ali a teoria atômico-molecular e nós temos a famosa unidade de massa atômica, né? A unidade de massa atômica ela foi criada, né, para a gente ter, obviamente, como eu disse, a nossa referência. Então, qual que é a ideia da unidade de massa atômica? Você simplesmente tem um átomo de carbono, né? Você vai dividir esse átomo de carbono em 12 partes idênticas. O professor aqui, ele não vai usar régua, tá ok? Por isso que, caso você não enxergue as quantidades idênticas, é porque você tem algum problema visual aí, e eu indico que você procure um oftalmo o quanto antes, tá? Então, obviamente que essa divisão ela ficou idêntica de todas as partes, não é?
Então, o que que nós temos? Nós temos ali que 1/12, né? 1/12 do carbono 12 será a nossa unidade de massa atômica para a gente trabalhar, né? Seria uma unidade de massa atômica. Professor, da onde que veio isso? Por que 1/12? Por que o carbono, né? Nós temos uma relação muito próxima do elemento mais leve, né, da nossa tabela periódica, que é o hidrogênio, e o carbono em 12 vezes. Então, nós temos ali uma retratação de 1/12 para o carbono. Então, essa seria a nossa unidade de massa atômica. Então, tudo que eu for descrever aqui no mundo microscópico e estiver falando de unidade, nós estamos falando sim como referência nessa unidade de 1/12 do carbono 12. Você deve lembrar também que o carbono tem mais do que um isótopo, não é? Eu tenho o isótopo 12, o 13 e o 14. Então toma muito cuidado aqui, que é 1/12 do carbono 12. Então nós temos uma unidade de massa atômica, que seria a nossa referência. Então nós vamos fazer uma comparação com tudo referente aí à nossa unidade. Perfeito? Então, basicamente, você vai aceitar que essa é a nossa referência para a gente começar a trabalhar. Aí nós temos um próximo conceito, né, que seria a massa atômica, que nós utilizamos como sigla o MA, né? Aí você deve estar se perguntando, poxa, professor, isso é fácil, né? Massa atômica é a massa de um átomo. Cara, tá certo, né? Tá certo a sua representação, a sua definição. Só está faltando uma palavrinha extremamente importante, tá? Então, vamos definir aqui para você, né? Então, será a massa de um átomo expressa em unidade de massa atômica. Legal. Só que a palavrinha importante que nós estamos falando é o quê? É que essa massa ela vai ser determinada experimentalmente, tá? Experimentalmente. Então, isso é feito através de um equipamento, tá? É feito através de um equipamento. Professor, mas que equipamento que é utilizado? Como que isso é feito, né? Então, nós temos lá o espectrômetro de massa, e eu fiz um esqueminha aqui, né? O professor vai desenhar, ele fez um esqueminha aqui para vocês. Então, basicamente, o que que nós temos? A nossa amostra, o que que você vai ter que imaginar? A nossa amostra, ela vai estar... Deixa eu colocar aqui na outra cena, que eu acho que vai ficar melhor tirando o meu rosto aqui, e a nossa imagem ela vai ficar um pouquinho maior. Então vamos pensar o seguinte, ó. Qualquer amostra que eu precise analisar, ela vai passar por esse espectrômetro de massa. Como nós havíamos dito, a nossa referência é o carbono 12, não é? Então foi postulado então que a massa do carbono 12 é o quê? 12. Lembra do 1/12? Legal. Então ela vai ser o quê? 12. Qualquer amostra que eu vá passar pelo espectrômetro de massa, ele tem alguns processos. Qual que é o primeiro processo que vai acontecer? Essa amostra ela vai passar por um atomizador. O que significa esse atomizador? Todas as ligações entre os átomos vão ser quebradas, tá ok? Esse atomizador vai quebrar todas as ligações entre os átomos. Então você tem que ter em mente que o átomo, que a amostra que está sendo passada lá, é uma amostra que está atomizada, os átomos estão separados, não tem ligação. Depois, o que vai acontecer? Nós teremos um ionizador. O que o ionizador faz? Ele simplesmente vai carregar positivamente esses átomos. Perfeito? Vai carregar positivamente esses átomos, e esses átomos serão acelerados em linha reta no experimento aqui, que é o espectrômetro de massa. Eu vou ter um campo magnético, um ímã vai ser colocado aqui, no qual vai fazer com que esse íon ele curve, né? Ele curve. Pode prestar atenção aqui nos sinais, né? Eu tenho um sinal negativo aqui, um sinal positivo. O que significa?
que quando a carga positiva estiver passando por próximo da carga negativa, eu vou ter uma atração. Isso vai forçar com que esse átomo, esse íon aí em questão, curve e ele vai se chocar num detector aqui na parte de baixo. Poxa, professor, complicado. Vou tentar explicar para vocês, então, com relação a um exemplo mais do nosso cotidiano. Você vai pensar o seguinte, ó, o que é mais fácil fazer uma curva, tá? O que é mais fácil? Vamos imaginar que a gente está numa velocidade, na mesma velocidade para as duas situações, e nós temos o quê? Nós temos um carro esportivo e um tremião carregado. Perfeito? Um carro esportivo e um tremião carregado. O que vai ser mais fácil fazer a curva? Obviamente o carro esportivo. Esse tremião carregado vai acontecer o quê? Ele tem uma tendência durante o movimento da curva ali, o trajeto, em sair pela tangente, né? Ele vai sair pela tangente, então isso vai forçar ele a curvar menos durante o processo. Então, basicamente, é esse o princípio que nós vamos utilizar no espectrômetro. Então, vamos imaginar que a carga que nós tenhamos colocado a nossa referência, né? E a nossa referência aqui seria carbono. Então, a nossa referência, ela simplesmente pegou, veio aqui e se chocou nessa região, né? Então, eu tenho ali o quê? O carbono 12, né? Que fez essa trajetória. Então, é óbvio que na hora que ele se chocar aqui, esse sinal vai ser traduzido pelo modelo matemático que vai ser expresso em um gráfico, tá? Então, o que nós temos? Nós temos uma segunda amostra, vamos imaginar aqui uma segunda amostra, e essa segunda amostra, ela segue a mesma trajetória até o momento em que ela tem que ser curvada, e você percebe que ela se choca nessa posição aqui. O que significa isso, pessoal? Ela teve uma dificuldade maior para curvar. Então isso significa que ela vai ter uma massa maior. Perfeito? Então nós temos ali um átomo qualquer. Aí o professor ele vai simplesmente chutar qualquer átomo que tenha uma massa superior. Aqui no meu exemplo eu vou pôr o átomo de magnésio, só porque ele tem o dobro da massa. Beleza? Então vamos continuar. Se eu vier aqui e fizer ainda mais uma relação e tiver agora algo do tipo que está aqui, ó, se chocou aqui. O que significa? Que a massa desse átomo que está aqui, né, ele vai ter uma massa inferior, né? Então vamos colocar um átomo qualquer aqui de massa. Eu vou escolher qualquer um aqui só para a gente colocar. Eu vou colocar o berílio, tá ok? Nós temos ali o berílio, né, que vai ter uma massa. Vamos pegar o boro, vai. Pegar o boro, tá? Então desconsidera essa letra aqui. Eu vou falar aqui que é o boro 10, tá? Então uma massa que é uma massa inferior. Legal? Então é essa relação que nós vamos fazer para começar a entender como foi feito as massas, né? O cálculo das massas. O que tem que estar na sua cabecinha agora? Na sua cabecinha tem que estar que isso tudo foi conseguido experimentalmente, tá? Tudo foi conseguido experimentalmente. E algumas observações eu preciso fazer para a gente continuar esse processo que ainda é referente à nossa massa, né? Que seria a nossa massa atômica. Então vamos voltando aqui, né? Eu vou pegar uma outra folha. Nós já temos aqui algo pré-escrito. Então, algumas observações devem ser feitas. A primeira observação que nós temos é que apenas o carbono 12 possui massa atômica não fracionária. Por que ele possui massa atômica não fracionária? Porque ele é referência, tá? Não é que ele foi medido e ele tem uma massa não fracionária. É que, na verdade, o que acontece?
Como ele é minha referência, eu coloquei um valor, né, para ele e tomei como verdadeiro esse valor. Tá? Então, esse 12,000, né, foi tomado como valor aí para o carbono. Prosseguindo, outra coisa, a gente vai fazer uma comparaçãozinha aqui entre número de massa e massa atômica. Número de massa e massa atômica. Vamos parar para pensar um pouco, né? Você já deve ter escutado o que viria a ser número de massa. Né? Massa atômica você escutou agora, né? Que vai ser a massa atômica de um átomo, né? A massa atômica é a massa de um átomo, e ela é expressa em unidades de massa atômica e é conseguida experimentalmente. Essa é a definição. Agora, número de massa você já aprendeu também, né? Então, vamos relembrar então aqui o que viria a ser o número de massa. O número de massa, ele vai ser dado pelo quê? Ó, tá lembrado disso? Por A. O número de massa é A. E A vai ser o quê? O número de prótons mais o número de nêutrons. Tá? Que isso daqui pode ser traduzido, o número de prótons pode ser traduzido como Z, que é o número atômico. Vocês estão vendo isso, então, no outro setor, não está? Então, fala para mim o seguinte, ó. Fala para mim o seguinte. Qual que é a massa de um próton? Você deve estar pensando, pô, professor, a massa de um próton é igual a 1, né? 1 o quê? A massa relativa do próton é igual a 1. Né? A massa relativa do nêutron é igual a 1 também. Não é? Toma muito cuidado que eu usei a palavra relativa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a somatória de 1 mais 1 sempre vai dar um valor que é não fracionário. Não é? E eu acabei de falar para você que a única massa atômica que é não fracionária é quem? É a massa do carbono 12. Então eu tenho sim uma pequena diferença entre as definições que nós vamos trabalhar aqui. O professor vai falar dessa definição, porém, mais para frente a gente só vai usar o número de massa como referência, né, para aproximar os números. Você vai ver só que os números são um pouquinho chatos de trabalhar. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. Olha o que o professor acabou de colocar para você. Olha o que o professor acabou de colocar, e esses números aqui eu vou colocar ele numa tela cheia para ficar mais fácil de você visualizar. Então, o elétron, ele tem essa massa que eu estou colocando aqui para você, né? É uma massa em gramas. A base que eu tenho aqui é de 10 a menos 28. O próton, 10 a menos 24, 1,67, 2, né? Vezes 10 a menos 24. O nêutron, 1,67, 4, vezes 10 a menos 24. Então você consegue perceber aqui que eu tenho uma diferença entre as massas. Eu tenho sim uma diferença entre as massas e eu geralmente negligencio essa diferença porque a diferença ela é muito pequena. Né? Ela é muito pequena. E a gente fala muito que, olha lá, a massa relativa. A massa relativa que nós temos para o próton é de 1,0072, enquanto o nêutron é de quanto? 1,0086. Então eles são muito próximos. O que nós fazemos aqui na hora que trabalhamos? Nós trabalhamos com aproximadamente 1 aqui e aproximadamente 1 aqui. E aqui nós falamos que simplesmente ela vai ser o quê? Desprezível. Não é? Desprezível. Só que há uma diferença de massa. Há uma diferença de massa. Então, nós não podemos simplesmente falar que o número de massa vai ser idêntico à massa atômica. Outra relação um pouco mais complexa, que vai precisar de um pouco mais de conceito aqui para vocês, é o quê? É que durante a formação do núcleo, né, do átomo, eu creio que aqui alguns já assistiram já Homem de Ferro, quando ele vai lá e na garagem da casa dele faz um novo elemento que não existia no planeta Terra, não é? É um pouco mais difícil de fazer como é mostrado no filme, porém,
né, quando isso acontece, a fusão de núcleos, né, a fusão nuclear libera muita energia, né? Ela libera bastante energia, essa fusão nuclear. Então, a energia ela pode ser traduzida em quê? Em massa, não é? Lembra da teoria de Einstein? Usando essa formulinha aqui, ó, nós temos o quê? Energia vai ser igual a massa vezes a aceleração, a velocidade da luz, não é? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter uma relação matemática que traduz massa em energia. Então, essa energia ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que pode estar relacionado com uma perda de massa aí em questão. Então, mais números estranhos aqui para vocês, ó. Só para você ter uma ideia, na formação do deutério, quando eu tenho o choque de um próton e um nêutron para a formação desse deutério, né, se fosse formado assim, né, então nós teríamos o quê? Se eu fosse somar a massa do próton e a massa do nêutron que nós vimos na tabela anterior, nós teríamos esse valor aqui, ó, 2,01594,1. Perfeito? Então deixa eu só colocar aqui maior para vocês que o número vai ficar melhor, mais visível. Então, ó, se eu for somar essas duas massas que estão aqui, eu teria esse valor aqui. Porém, quando nós vamos ver a massa desse deutério, nós chegamos num valor ligeiramente abaixo daquilo que seria o valor teórico, né? Então, nós temos sim no processo o quê? Uma pequena variação entre as massas devido a isso. Então, resumo da ópera. Eu estou falando aqui para você e agora você vai ficar nervoso comigo. Basicamente, o que nós vamos fazer? Na maioria esmagadora dos exercícios, nós vamos utilizar a massa, né? A massa do elemento que nós vamos falar mais para frente, né? Na maioria esmagadora dos exercícios. Quando não, nós utilizamos o número de massa, algo mais aproximado. Porque não é de gesto a gente trabalhar com tantos números depois da vírgula, né? E essa variação, quando a gente traduz isso para o mundo macroscópico, ela se transforma irrisória, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima folha, para a gente falar então da massa do elemento, né? A massa do elemento aqui em questão. Então, primeira coisa, antes de eu falar para você o que é a massa de um elemento, você tem que ter na sua cabeça o que viria a ser a definição de elemento químico, né? Você consegue definir para mim o que é um elemento químico? Tempo? Pô, agora não, a gente não vai ficar esperando, mas ó, põe na sua cabeça então o que é um elemento químico. Elemento químico é formado por átomos que têm o mesmo número atômico. Você viu isso com o Marcelo. Ou você viu isso com o seu professor ali da outra frente, não foi? Então o que nós temos? Nós temos, então, que levar em consideração toda a gama de átomos que têm o mesmo número atômico. Então, de alguma forma, eu tenho que levar em consideração a massa desses átomos aí em questão. Então, seguindo aqui, vamos para nossas definições. Então, massa, ela vai ser expressa em unidades de massa atômica, também, né, usando a nossa referência do 1/12 que nós vimos anteriormente, né? E o elemento são todos os átomos que possuem, então, o mesmo número atômico. Isso é chamado de isótopos. Então a gente vai para a definição dessa massa desse elemento aí. Então vamos lá, ó. A massa de um elemento será calculada pela média ponderada dos isótopos que o compõem. Vamos traduzir isso, né? Média ponderada. Puta, professor, entrou agora em matemática? Poxa, né? Você deve saber fazer média, cara. Você sabe fazer média, né? Você sabe fazer média porque você fica lá fazendo as continhas do quanto você precisa tirar para passar, né? Lembra disso? Você foi lá, te fez a continha para quanto que falta para eu passar? Eu vou lá e coloco, essa daqui é peso 1, essa aqui é peso 2 e faz as contas, soma ali e vê o quanto precisa para passar. Então o que nós temos aqui, ó?
ela vai ser uma média ponderada. Para a gente ponderar alguma coisa, eu tenho que ter uma referência de peso, né? O que nós temos como referência de peso, né? Está relacionado com a nossa abundância, a abundância do elemento, né? Então, a abundância natural que esse elemento possui, né, tem que ser levada em conta. Tem que ser levado em conta. E essa abundância natural, ela pode ser traduzida em percentual. Ela pode ser traduzida em percentual. Vamos fazer algumas contas para deixar um pouquinho mais claro aqui para vocês. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, ó? Eu trouxe o exemplo do boro, né? O exemplo do boro. O boro, deixa eu ampliar aqui. Quando a gente vai fazer conta, acho que é melhor ficar nessa tela maior. Então, ó, no exemplo do boro, o boro só possui 2 isótopos. Poxa, professor, como que eu ia saber isso? Você não tem que saber, o exercício vai te passar essa informação. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Então, o boro, ele possui só esses 2 isótopos que a gente está trabalhando. O boro 10, né, e o boro 11. Tá? Aí, você pausa o vídeo agora, pega uma tabela periódica e dá uma olhada na massa do boro. Na massa do boro que está lá. A massa do boro que está sendo mostrada aí na tabela periódica deve ser em torno de 10,8, que é a massa que nós vamos calcular, tá? Já dei spoiler para falar qual que vai ser o valor que nós vamos chegar. Mas vamos lá. Como que nós chegamos nesse valor aí de 10,8? É simples, né? O número de massa que eu estou colocando aqui, ó, o número de massa que eu tenho é 10. Então a gente vai levar em consideração que a gente vai ter o quê? 10 unidades de massa atômica para esse átomo. E aqui eu tenho quanto? Eu tenho 11 unidades de massa atômica para esse outro átomo aqui. Lembrando que nós só temos esses 2 isótopos, tá? E a abundância para o isótopo 10 é de 20%. Enquanto a abundância para o isótopo 11 é de 80%. Professor, tem como eu calcular sem saber essas abundâncias e tudo mais? Poxa, não. Ele vai ter que te dar a abundância ou pedir a massa do elemento, ou ele vai te dar a massa do elemento e pedir para você calcular as abundâncias. A gente vai fazer os 2 métodos para você. Tá? Então, prosseguindo aqui. O que nós temos? Nós temos lá que eu tenho 20%, não é? Então, nós vamos calcular. Quem que é a minha massa? Você concorda que a minha massa vai ser o quê? O número de massa, que seria 10, não é? Vezes quanto? 20%. Mas eu estou fazendo uma média ponderada. 11 unidades de massa atômica vezes 80%. Dividido por quanto? Por 100%, que seria a somatória dos pesos. Tá? Média ponderada. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos 200 mais 880 dividido por 100. A sua massa do elemento seria quanto aqui? 10.080. Opa, 1080 dividido por quanto? Por 100. Então chegamos no 10,8 que está na sua tabela periódica. Professor, calma aí, vamos ver se eu entendi. O átomo que tem massa de 10,8, ele não existe então. Só existe o boro 11 e o boro 10? Exatamente. Né? O boro com essa massa que nós estamos aqui calculando, ele não existe. Só que a abundância natural, né, viria a ser essa daqui, ó, que nós estamos trabalhando. A abundância natural. Agora, não importa, quando eu falo abundância natural, não importa aonde no planeta você pegue.
se for uma amostra natural de boro, para cada 5 átomos de boro, 4 serão de boro 11 e um átomo será de boro 10. Né? Com isso que a gente chega nessa proporçãozinha que nós havíamos comentado aí para vocês. Então, essa é a primeira possibilidade de exercício que pode ser pedida para você. A segunda possibilidade é nós trabalharmos aqui com o quê? Nós trabalharmos com um processo diferente, né? No qual agora ele vai te dar, né, essa massa e ele vai querer saber quais são as abundâncias. Então a gente vai começar já colocando aqui, ó, uma abundância X e uma abundância Y. Né? Deixa só a minha câmera focalizar novamente. Então, essas abundâncias nós precisaremos o que? Calcular. Qual que é o número de massa do cloro? O cloro também só tem 2 isótopos, que seria o cloro 35 e o cloro 37. Não possuem mais do que esses 2 isótopos aí. Lembrando que a quantidade você não precisa decorar. Então, olha só como que vai ser simples para a gente calcular. Né? Vamos fazer essa a mesma relação que nós fizemos anteriormente. Qual que foi a relação? A massa, eu já vou substituir aqui, ó, a nossa massa, que é de 35,5, que foi o que o exercício te falou, que vai ser a massa desse elemento cloro. Agora, 35 vezes X mais 37 vezes Y. Dividido por quanto, galera? Por quanto que a gente vai dividir aqui a abundância em questão? Você concorda comigo que nós vamos ter a somatória desses dois valores? Como a gente está falando em percentual, né? Essa abundância ela vai ser uma abundância sempre em percentual, né? A gente vai falar que vai ser uma divisão por 100, né? Então vamos só retomar então aqui. Nós teremos 35,5x mais 37y 3.550. Chegamos nessa equação. Pô, professor, eu não consigo sair, eu tenho duas incógnitas e uma equação só. Cara, você não tem duas equações, você não tem uma equação, você tem duas equações, né? Por quê? Da onde que eu tirei aqui esse valor de 100? Eu tirei de x mais y, não é? X mais y é igual a 100. Se x mais y é igual a 100, eu simplesmente escolho um deles, vou escolher x, né? E vou substituir. Se você quiser fazer um sistema, também pode fazer, e resolva por sistema, sem problema algum. Então, qual que vai ser o resultado que nós vamos chegar? Vou substituir aqui então para finalizarmos, né? A gente vai ter 35,5, 100 menos y mais 37y vai ser igual a 3.550. Vou multiplicar. Vou pegar aqui e multiplicar, né? Eu tenho lá o 35, né? Opa, aqui é só 35, tá, pessoal? Eu coloquei 35.5. Não. Então aqui eu tenho quanto? 3.500 menos 35y mais 37y vai ser igual a 35,50. Tenho lá então 3.050. Vamos fazer uma continha. 2y, jogo para cá, deixa os professores de matemática falar, jogo para cá. Nós temos lá então 50. O meu y vai ser igual a 25. Como eu estou falando de percentual, nós estamos falando então de um percentual de 25%. Opa, minha câmera desfocou. Tomara que tenha desfocado só agora. Vamos lá, volta a câmera, volta comigo. Pessoal, teve um probleminha aqui na câmera.
Vou esperar ela focar. Pronto, ela voltou. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos retomar, que eu não sei se ela desfocou antes. Então, nós temos uma variação. Eu simplesmente peguei esse valor, substituí aqui, fizemos a distributiva, né? Chegamos em 3.500 menos 35y. Joguei para cá esse resultado, eu tenho lá 3.550 menos 3.500, chegamos num valor de 50 dividido por 2, 25. Então, esse seu x é de 25%. Consequentemente, o seu y vai ser de 75. Então, qual que foi a conclusão que nós chegamos? De a cada 4 átomos, 3 átomos são de cloro 30. Opa, aqui é Y, tá, professor? Ô, professor, é hoje, hein? Olha só o que a câmera faz. Ó, o professor achou Y e substituiu aqui, ó. Então, o seu Y é de 25% e o seu X é de 75%. Legal? Então, vamos fazer o nosso raciocínio de novo. A cada 4 átomos de cloro, nós temos 3 átomos que são de cloro 35 e um átomo só que é de cloro 37. Perfeito? Esse átomo de cloro 35,5 não existe, é uma média ponderada. Perfeito? Estamos entendidos então, pessoal? Se tiver dúvida, entre em contato com o professor. A gente já está na quinta-feira, talvez a gente entre em contato aí com um plantãozinho, tá? Vamos lá então, pessoal, falar do nosso último assunto da aula, né? Do nosso último assunto da aula, que viria a ser o quê? Fórmula, né? A massa molecular, tá? A massa molecular. Cara, a parte mais simples da aula, a parte mais fácil da aula ficou para o final, tá? Então, o que você vai ter que ter na sua cabecinha, na sua mente? Que a massa molecular nada mais é do que a somatória das massas dos átomos que compõem a substância. Ela será expressa em unidades de massa atômica, tá? Então, qual massa você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a massa do elemento que você vai pegar na tabela periódica, tá? Na maioria esmagadora dos exercícios você vai trabalhar com a massa da tabela periódica, né? Nas nossas provas nós teremos uma tabela periódica para você consultar, fica tranquilo. Aí o que vai acontecer? Como que você vai calcular a massa dessa molécula aqui em questão? Então é só você somar. Poxa, olhou lá na tabela periódica, viu que a massa do elemento oxigênio é de 16, você vem aqui, né? Pega a calculadora científica, você tem quantos oxigênios? Você tem 2 oxigênios, tá? Então você vai ter lá 2 vezes o quê? 16. Então a sua massa vai ser de 32 unidades de massa atômica. O que significa isso? Que a molécula de O2 tem uma massa de 32 vezes a massa de uma unidade de massa atômica, né? A gente pode fazer uma relação matemática, a gente vai resolver alguns exercícios depois, tá? Que compara a massa entre átomos, a massa entre moléculas. Fica tranquilo que depois a gente vai fazer um videozinho resolvendo exercícios, tá? Seguindo aqui, como que você vai calcular a massa molecular da molécula de água? Vem cá, você tem lá 2 vezes, qual que vai ser a massa do hidrogênio? 2 vezes 1, mais. Quantas vezes a massa do oxigênio? 1 vez o quê? 16. Né? 16 unidades de massa atômica. Então, reza a lenda aqui, 16 mais 2 dá 18, não é? Então, nós temos lá 18, que seria a nossa massa.
A mesma coisa eu faço para o ácido sulfúrico. Eu vou fazer de forma rápida aqui, né? Para a nossa aula não ficar extensa. Eu sempre me estendo um pouco mais. Então, nós temos lá uma vez o enxofre. O enxofre tem uma massa de 32 unidades. Mais o que? 4 vezes a massa do oxigênio, que é uma massa de 16. Né? 16 vezes 4, 64, mais 32, 96, mais 2, 98. Essa vai ser a massa de uma molécula, tá, pessoal? Uma molécula. Isso aqui é extremamente importante, ó. Isso aqui é a massa de uma molécula. Apenas uma molécula. Legal? Agora, aqui, pessoal, eu coloquei esse exemplo justamente por causa desse pontinho que está aqui, ó. Tá? Isso aqui é um 4, tá? É CuSO4.5 moléculas de água. H2O. Então, o que eu quero que você entenda? Que esse ponto não significa uma multiplicação. Ele vai ser uma somatória, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que para cada unidade de CuSO4, eu tenho 5 unidades de água. É isso que a gente está falando. Então, a cada uma molécula de água, desculpa, cada uma molécula de sulfato de cobre, que é o CuSO4, nós temos 5 moléculas de água. Então, vamos lá. Como que ficaria a nossa resolução? Eu posso pegar aqui e já trabalhar com a molécula de água, tá? Ou desmembrar aqui os átomos, sem problema algum. Só quero que você lembre o seguinte, ó, que esse 5 que está aqui vai multiplicar toda a molécula de água. Se você quiser desmembrar, eu vou ter 10 hidrogênios, tá? E eu vou ter 5 oxigênios aqui, com mais 4 eu teria 8 oxigênios. 5 com mais 4, 9 oxigênios ao todo. Perfeito? Então, vem comigo aqui, ó. Eu tenho lá o cobre, que é 1, não é? Eu tenho lá 63,5 unidades de massa atômica, mais o enxofre nós também já utilizamos, né, que nós sabemos que vai ser 32. Mas, aqui eu posso trabalhar com oxigênio, eu vou trabalhar de forma desmembrada. Eu vou trabalhar só com os 4, tá? Com os 4 oxigênios do sulfato. Né? Deixa eu fazer vezes aqui o padrão, vou mudar o padrão agora não. E eu vou pegar aqui, ó, e eu vou multiplicar por 5 vezes a molécula de água. A molécula de água toda é 18. Legal? Seria 18. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos lá 63,5 mais 32 mais 64 mais 90. Isso daqui vai dar quanto? 249,5 unidades de massa atômica. Então, qual que é a ideia, pessoal? Nós temos, então, essa molécula, tá? Eu tenho essa molécula aí, pesando, então, 249,5 vezes mais do que 1/12 do carbono 12. Fica tranquilo que você vai ficar familiarizado depois com os exercícios, tá? Prometo isso para você. Então, eu preciso só falar mais um detalhe. O professor fala molécula, molécula, molécula toda hora, tá? Porém, nem todo composto que nós estamos falando aqui, eles podem formar moléculas, né? Então, nem todo composto forma moléculas. Olha a observação que eu coloquei. Compostos iônicos possuem massa fórmula e não massa molecular. Por quê? O que seria um composto iônico? Quando eu tenho um metal, né? Quando eu tenho um metal ligado com a metal, né? Ou um metal ligado com hidrogênio, eu tenho um composto iônico. Aí eu vou ter um retículo cristalino e eu não tenho uma separação desses átomos de forma a formar uma molécula. Ele forma um agregado de átomos gerando esse retículo cristalino.
basicamente é a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Para descobrir qual que vai ser a massa desse composto. Você vai multiplicar pela quantidade de átomos e vai ver a massa na sua tabela periódica da mesma forma que nós utilizamos para compostos covalentes ou, ainda melhor, compostos moleculares. Perfeito, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu tinha para passar por hoje, tá? Essa parte introdutória da teoria atômica molecular ela é extremamente importante, tá? E depois a gente conversa ao vivo melhor, caso vocês não tenham, né, entendido. Pode entrar em contato também via WhatsApp ou por e-mail, se preferirem. Perfeito? Um bom dia a todos. Fiquem com Deus.